Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela noite toda especial deste dia e estar aqui conhecendo essa amável e maravilhosa igreja. Ter o prazer de rever aqui amigos tão distintos e expressivos, como o pastor Amaral e pastora Jô. Posso falar pastora Jô? São amigos de longas datas e eu glorifico a Deus pela vida desse casal. São meus pastores, então agradeço muito ao Senhor Deus por isso, são meus pastores. E eu tenho o prazer de chamar o pastor Amaral de meu pastor e a pastora Jô de minha pastora, são meus pastores. E eles estavam em Campinas, e eu disse, vou mudar para Campinas para nós congregarmos com ele. Agora eu vim para São José, falei, e agora? Vou ter que ir para São José, mudança de planos. Não é verdade, Felipe? Mudança de planos, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida do filho dele que está aqui, Felipe, amigo. E eu quero enaltecer ao Senhor pela iniciativa toda especial de que esta igreja instituiu mais uma única vez, até a volta de Cristo, digo isso, pelo fato de que nós, como servos do Senhor, temos consciência da necessidade de investir na família. E a minha vinda aqui é para contribuir com esse excelente ministério, todo especial, a família. Com especialidade, na noite de amanhã, se Cristo não voltar, o casamento. Falaremos e discorreremos a Bíblia Sagrada sobre esse tema tão importante e maravilhoso. Queridos, eu vou me apresentar a vocês, porque não farei isso posteriormente. Única e exclusivamente hoje, para que todos vocês sejam conhecidos. É claro que alguns que hoje estão, hão de estar conosco nos demais dias, e talvez novos virão. Esses outros que vierem, infelizmente, como eu tenho que fazer isso apenas uma vez, só hoje vou fazer isso. Mas caso alguém pergunte, você diga, eu conheço. Pelo menos um pouquinho. Eu sou casado há 20 anos com uma capixaba, maravilhosa esposa. São 20 anos de casamento. Desses 20 anos de casamento, Deus nos presenteou com um casal de filhos, a Raquel e o Daniel Lucas. A Raquel tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora. E o Daniel Lucas tem 15 anos. E é um casal abençoado de filhos. Tem 24 anos que eu namoro com essa esposa. 24 anos de namoro. É um tempo bom, graças a Deus. E eu digo que tenho 20 de casado e namoro há 24, juntando isso, então eu sou o namorido dela. É uma mistura de namorado com marido, viu? Eu sou pastor ordenado ao ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde 2002. E estou na igreja louvando e adorando ao Senhor desde que me entendo pelo fato de saber como é estar na igreja. Estou na igreja, não sei quando foi que eu não estive. Agradeço a Deus. Sou vindo de uma família tradicional, em que os pais são mineiros, e por lado paterno é mineiro, e por lado materno, goiano. Sou nascido em Anápolis, uma cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Sou comedor de piqui também, como tem aí um pessoal que também gosta disso, né? Tem uns goianos aqui no meio aqui. Eu já vim hoje conversando com uma irmã que parece que gosta muito de Goiás. É a mamãe do irmão Francisco, né? E eu agradeço a Deus por isso. Então, queridos irmãos, moro em Vitória há 24 meses. São 2 anos que eu estou morando em Vitória. Eu sou terapeuta familiar. Tem uma graduação na área de terapia sistêmica, ou seja, uma especialização, uma pós-graduação para vocês, como é conhecido, pelo Centro de Psicologia Avançado de Belo Horizonte, CEAP. Sou filiado, sou membro da Abratef, Associação Brasileira de Terapeutas Familiares. Tenho 4 livros escritos, dos quais um está comigo, de onde tem o prefácio do Dr. Silmar Coelho e a apresentação do Dr. Augusto Cury, para a área de trabalho com casais. Eu tenho a graduação, a especialização na área de terapia sistêmica cognitiva comportamental. E estou fazendo agora uma hora a mais, né, para ter a terapia integrativa conjugal. E estou no mês de abril formando-me na área de doutorado em teologia sistemática. Isso pela faculdade de Birmingham, em Londres. Então agradeço ao Senhor Jesus. Antes de qualquer coisa que você fale, eu sou crente e servo de Deus. Tá bom? Antes de qualquer coisa. Né? Eu sou crente e servo de Deus. Pastor Amaral e pastora Jô conhecem nossa história, sabem o quanto nós estamos buscando ao Senhor até que Cristo volte. Cremos nas promessas de Deus, somos da igreja mãe, nosso pastor é o Samuel Câmara, defenda a bandeira da nossa igreja do Belém do Pará, em todos os lugares onde for.
né? Sou o cabo eleitoral dele em Vitória, né? Brigando ali pelo nosso pastor Samuel, muitas vezes. E eu glorifico a Deus por isso. Queridos, então, como servo do Senhor, estou aqui para poder também adorar a Deus junto com vocês esses dias. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Estamos conhecidos? Que Deus abençoe. Eu gostaria de, por gentileza, os que podem, para iniciarmos esse estudo bíblico na noite deste dia, por gentileza, os que podem, acho que vai estar aqui no nosso data show. A nossa leitura, ela será baseada no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, capítulo 11, por gentileza. Nós iremos fazer a meditação bíblica a partir do verso 21. Por favor, nós temos aquele PowerPoint, por gentileza. Vai estar sendo posto aqui para nós a partir do verso 21. Almeida atualizada é a nossa leitura aqui, mas eu estarei fazendo a menção de ler aqui em revista corrigida, de edição de 98. Graças a Deus. João capítulo 11, por favor, verso 21 ao verso 25, por gentileza. Os que podem, que desejarem acompanhar a leitura, podem fazê-lo ali ou em suas próprias Bíblias. Diz assim essa palavra bíblica. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você diz amém. Amém. Queridos irmãos, essa passagem bíblica, ela na verdade tem uma grande compostura para nos trazer lições. E as lições das quais nós podemos extrair dessa passagem são diversas. Se eu pudesse aqui discorrer inicialmente sobre ponto e ponto em todo esse diálogo de Marta com Jesus, com certeza nós teríamos muito a que aprender. Mas para traçar pelo menos uma visão panorâmica, ou uma contextualização desse texto, me permitam dizer aos irmãos que nós estamos testemunhando um diálogo de Marta após a morte de seu irmão. Sabendo disso, vocês vão perceber que nesse diálogo, Marta traz para Jesus alguns termos de usualidade conceitual sobre a condição de seu irmão. E ela diz para Jesus que o irmão que ela tem não apenas está morto, como também Jesus soubera desta morte. Isso na contextualização da visão panorâmica do diálogo inicial. Vocês vão perceber que aqui tem uma fonte cabível de amizade nesse diálogo. Pois que nós temos uma palavra que no verso 21 diz, se o Senhor estivesse aqui. Mostra uma coisa como ela está dizendo, eu tenho intimidade para poder chamar a sua atenção nesse ponto. Aqui vocês vão perceber que é uma família amiga de Jesus. Jesus, amigo dessa família. Mas isso nós já conhecemos de antemão em muitas circunstâncias. Mas vamos ser sinceros, queridos irmãos, em falar do que esse texto realmente pode nos ensinar. Quem olha para o texto, pelo menos na visão panorâmica, na contextualização chaves, tomando todos os pontos principais, dos quais podem muito nos ensinar, vão citar o seguinte: nós podemos aprender muito sobre a fé. A verdade é que Marta desempenha, aparentemente, pelo menos na condição mais simples possível de se entender, uma questão de fé. Ela diz, meu irmão vai ressuscitar, agora também sei. Coisas desse tipo, elas são citadas aqui. Se temos nessa passagem bíblica uma compostura para aprender sobre a fé, por que não falar um pouco sobre isso? A fé é o elemento pelo qual move a igreja. Nós cristãos, mais do que ninguém, somos conscientes de que a fé, ela é crescente, a fé ela é progressiva e a fé nos capacita em diversas ocasiões da vida. Vamos ser sinceros. Se eu fosse redigir a palavra fé, o grego diz amã, que significa ação sobrenatural de Deus sob uma iniciativa teórica humana. Seria mais ou menos eu falar assim, Efésios capítulo 3, versículo 20, por gentileza. Efésios 3:20, para você ter uma ideia o que seria a fé baseada no texto grego de amã. Efésios 3:20, por favor, por gentileza aqui para nós. Vamos lá,
Efésios 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Essa palavra bíblica está dizendo que o Senhor Deus se aproveita de sua excelência, sua soberania, mas opera segundo o seu poder em nossas condições pessoais, limitadas. Mas por sinal, essas condições limitadas têm o poder de Deus ativo. Paulo aqui está dizendo que ele é poderoso para fazer além do que pedimos, além do que pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Isso é fé. Ou seja, nós não temos muito o que fazer. Nós temos um limite para crer. Agora, o poder de Deus vai além do que cremos. Mesmo que às vezes nós acreditemos, o poder de Deus vai além. Posso dizer uma coisa? É mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo. Você sonha. O sonho é uma coisa interessante, porque ali fala pedimos ou pensamos. Repita comigo. Pedimos ou pensamos? Às vezes temos pedidos e temos pensamentos. Os pensamentos são sonhos, os pedidos são necessidades. Nossas necessidades, geralmente no campo espiritual, estão parecendo que estão sempre acima de tudo. Mas se você for na Bíblia Sagrada e fizer uma leitura bíblica em Filipenses capítulo 4, por gentileza, você vai ver uma coisa interessantíssima que está escrita em Filipenses, por favor. Capítulo 4, nosso irmão vai colocar ali. Versículo 19, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Como é atualizado, eu vou ler aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas... Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas... Se você for pensar na palavra fé, você vai descobrir que você tem um pedido. Seu pedido é suas necessidades, seu campo natural de atuação. As riquezas de Deus são o campo dele. Vamos analisar. Nossas necessidades geralmente são postas em cima. Mas só que nós temos que ter consciência que acima de nossas necessidades tem o poder de Deus. De Efésios 3:20 que nós lemos, que diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E a palavra pensar significa o seu sonho. Enquanto você sonha com seu marido convertido, Deus está vendo o seu marido pregador da palavra de Deus. Enquanto você sonha com o seu filho retornando, sendo reconciliado à cruz, o Senhor está vendo o seu filho no campo missionário ganhando almas para Cristo. Enquanto você sonha com uma vida financeira, quem sabe, desafogada em plena crise, essa crise até estabelecida em nosso meio, o Senhor está sonhando com uma vida que vai lhe dar liberalidade para contribuir tanto à obra de Deus, que você vai ver prosperidade, 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 e na sua casa não vai faltar nem a farinha, nem o azeite da botija. Você acredita nisso? Isso é o campo de atuação de Deus. Agora, entenda, nós é que nossa limitação não permite enxergar as riquezas de Deus. Aqui Paulo está falando, o Deus que nós temos, o meu Deus. Tanto é que vocês vão ver que ele utiliza a questão possessiva, o meu Deus. A palavra meu, no possessivo, mais direto, mais simples, simplório da questão possessiva, ele está falando, o Deus a quem eu conheço, o Deus em quem tenho continuamente intimidade, o Deus do meu relacionamento, ele vai suprir as suas necessidades. Agora entenda, não é só suprir, pastor Amaral, necessidade, não é só suprir, não é só falar de, quem sabe, suprimento, ou seja, vamos colocar aqui, do Deus que nós falamos tanto, Deus da provisão. Não é só falar de provisão, é Deus falando assim, não é apenas o campo de nosso conhecimento. Vamos lá, repita comigo, a fé é um campo que existe teoria. Sabe por que teoria? Porque é o campo de nosso conhecimento. Nós conhecemos numa área limitada. No poder de Deus, nas riquezas de Deus, as nossas necessidades nem aparecem. Vou explicar por quê. Porque enquanto eu coloco a minha necessidade como sendo a maior de todas as essências, Deus está colocando a riqueza dele como sendo simplesmente dizendo, você tem uma necessidade? Sua necessidade será que é menor ou maior do que minha riqueza? O que você quer? Enquanto eu fico olhando para as necessidades, Deus está dizendo, eu tenho riquezas para você. Maior é a riqueza do que a sua necessidade. Maior é o que Deus tem para você do que o que você pensa que ele pode fazer. Enquanto você sonha, Deus está no campo do seu poder, da sua glória, da sua excelência, da sua majestade. Enquanto você sonha, Deus com a palavra criou céus, criou terra. E está vendo como que Deus é? Como que Deus é? A palavra Iavé quer dizer aquele que existe sobre daquilo que não existe, ou seja, é o inexistente sobre todas as coisas. O Senhor disse para Moisés, vai até Faraó e diga o eu sou. Quando ele disse eu sou, ele está dizendo aquele que é acima de qualquer coisa, ou seja, o que você conhece não é nada em vista do Deus que está me enviando a você. Oh, glória a Deus. Suas necessidades, queridos irmãos, não são maiores do que as riquezas de Deus. Se você pudesse fazer uma balança com as mãos agora, se você pudesse, só se você pudesse. É claro que se fizermos agora seria apenas para fazer uma ilustração. Se você pudesse fazer uma balança com as mãos, a mão direita e a mão esquerda, vamos lá, por gentileza, faça uma balança. Você percebeu que a balança, geralmente, ela se inicia
numa perpendicular única, ou seja, ambos estão na mesma condição, não é? Você não colocou um lado mais pesado que o outro, porque eu não disse qual o peso que deveria ter, nem numa mão nem a outra, não é verdade? Se eu não falei de peso, significa que a balança está perpendicular, ou seja, ela está descansando. Sim ou não? Em suas mãos tem uma balança, em forma simbólica, por favor, gentileza, certo? Vamos analisar que a sua mão direita agora receba suas necessidades. O tamanho das suas necessidades, qual seria a condição da sua balança baixar agora, por favor? Vamos lá? Agora, você sabe o que é uma balança? Você sabe o que é uma balança, né? A balança significa se de um lado abaixa, o outro... Então vamos lá? Coloque a necessidade que você possui na sua mão direita, por favor. Vamos ver o quanto sua mão vai abaixar e a outra vai levantar. Olha aqui, está bem alta aqui, hein? Necessidade, as necessidades são tão pesadas, não estão? Mas vamos fazer o seguinte, olha, a nossa irmã ali, aqui também, aqui abaixou bastante, né? Meu Deus, aqui abaixou bastante as necessidades aqui. Tudo bem. Na mão esquerda nós vamos colocar um outro peso. O peso das riquezas de Deus. Coloque na mão esquerda as riquezas de Deus. O que está acontecendo com as suas necessidades? Diga para mim, o que está acontecendo com as suas necessidades? Inverteu? Por que inverteu? Porque você conhece as riquezas de Deus. Você sabe o quanto suas necessidades não são maiores do que as riquezas de Deus. As riquezas de Deus na balança da sua história, o Senhor está dizendo, não olhe pela sua fé natural, não olhe pela sua compostura teórica, acredite no Deus que pode fazer infinitamente mais. Você leu o texto de Efésios 3:20? O Deus que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, infinitamente, olha, a palavra muito, vamos aqui colocar muito mais abundantemente, ali quer dizer infinitamente mais. Sabe o que significa infinitamente mais? Vamos ser sinceros, o que é a palavra infinito? O que é a palavra infinito? Infinito pode ser visto um subadjetivo de eterno, sim ou não? Infinito pode? Pode ser um subadjetivo de eterno, pode ou não pode? Porque infinito não quer dizer por um período, nem com condição de dar fim ou dar início, sim ou não? Infinito seria isso, porque por mais que eu coloque ponto inicial para infinito, não posso fazer isso, porque é infinito. Infinito quer dizer que o período que vai, o período que volta, ou seja, a divisa é circular. Então entenda, é eterno. Então vamos lá, o Deus que pode fazer eternamente, infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede, ou seja, o que você pede não é nada em vista do poder dele. Enquanto você está vendo a visão teórica, Deus está acima, Deus está acima, Deus está além, Deus está acima. Você acredita. A minha palavra para você essa noite é essa: entre no mundo do milagre e veja o poder de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado, fale com carinho e gentileza para ele, por favor. Fale para ele, Deus é poderoso para fazer muito mais. Você pode dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Se você puder aplaudir, aplauda, se você puder aplaudir. Não tem problema. Deus é poderoso para fazer muito mais. E olha que aqui Paulo utiliza um termo grego chamado dunamis, que quer dizer ação sobrenatural, de poder. Dunamis no termo grego. Dunamis, que em nós opera, ou seja, ação sobrenatural que em nós opera. Tanto é que é sobrenatural que significa que nada vai ser nos seus olhos humanos. Nada vai estar cambiado a sua composição humana. Sua teoria, ela até coloca pontos e vírgulas. Eu estava conversando com o Francisco hoje. E Francisco deve ser uma pessoa que ouve muito matemática, né? Conceitos matemáticos, algébricos e outras coisas mais, são todas o tempo todo, né? Isso aí é sua vida, né? A geometria aplicada e aquela extensiva, atualizada, várias coisas da matemática, né? Deve ser um campo vasto para você, né? E assim como outros matemáticos, deve ter alguém químico aqui, algum físico, posso dizer isso? A teoria explica tudo. A teoria tem as condições de todos os milímetros, quem sabe cúbicos, expostos para a velocidade da luz, velocidade do som. Imagina, dá para calcular teoricamente a velocidade do som. Enquanto eu estou falando e você está me ouvindo, isso aqui é uma composição física da história. Som, velocidade. Já parou para imaginar que em 2003 foi mapeado o genoma? O genoma em 2003, estamos falando num princípio ativo de mapear o condicionamento do DNA. Sabe, a genética, as condições teóricas, sabe, a ciência, a tecnologia, a nossa comunicação em alta velocidade, em tempo real, entre continentes, atravessando oceanos, por satélites. Já imaginou isso? Tudo isso é uma fusão de muita capacitação humana sob a bênção de Deus. Ou seja, teoricamente se explica tudo. Eu quero ver explicar o que é milagre. Não tem explicação.
Não tem explicação. Por que não tem explicação? Porque milagre atua num campo chamado fé. E no campo da fé, nós limitamos. No campo da fé, o Deus que eu conheço, que responde a nossas orações, não tem limites. Não tem limites, é infinito, é infinito, é infinito, não tem limite. Você entendeu o que eu disse agora? Entendeu? No campo da fé, eu tenho limitações, eu tenho teorias, mas Deus não tem limites, Deus não tem limite. Você está entendendo? Deus não tem limites, Deus não tem limites, Deus é infinito. Repita comigo, Deus é poderoso, é poderoso. Querido, continuando aqui, eu tenho que continuar aqui, porque ainda temos alguma coisa para aprender. E com certeza temos vários textos para ler ainda. Amado irmão Everton, você não se importa, né, querido, de passar mais textos para nós não, né? Não tem nenhum problema não, né, meu filho? Nós vamos ler alguns outros textos bíblicos, eu vou precisar que você lance no Data Show, por gentileza. E, posteriormente, vai ser possível você fazer a transição entre o meu slide e os textos? Ok, muito obrigado. Queridos, antes de continuar aqui, nós precisamos entender que a fé, pelo menos, se subdivide em 3 pontos para termos consciência dela. Eu poderia falar de vários meios da fé, vários meios. A fé tem pelo menos 7 excelências. Mas se eu pudesse falar dessas 7, com certeza a noite de hoje seria pequena, pequeníssima. Para você ter uma ideia, existem teses de doutorado com mais de 400 páginas falando só sobre fé. Dá para ter uma ideia do campo vasto que a fé é. Agora, não estou falando para você ter uma ideia do que seria a fé na Bíblia, porque a fé não se explica. Não dá para se ter teoria da fé, não dá. Não dá para se explicar como uma doença, por exemplo, incurável aos olhos de toda a raça humana, onde as mentes mais brilhantes estão tentando sanar a sua existência, como a AIDS, como o câncer e outros males, pode ser curado instantaneamente com uma oração. Ninguém explica isso, é claro, isso não dá para explicar. Por isso que o campo da fé é vasto e não pode ser teorizado, não tem como teorizar. Agora, deixa eu continuar aqui para você ter uma ideia. A fé se subdivide em 3 pontos. Quantos pontos? Quantos pontos? 3 pontos. O primeiro ponto da fé seria falar da fé natural. Repita comigo, fé natural. A fé natural, queridos irmãos, é uma fé que não nos faz crescer. Eu disse no começo que a fé, ela é progressiva. A fé nos ajuda a crescer. Se você não sabe, se existe uma coisa na vida cristã que nos faz desenvolver, que nos faz ser melhores, que nos faz alcançar, quem sabe, posições espirituais melhores, essa coisa se chama fé. Essa alavanca, essa estrada, quem sabe, essa mão, essa força mortis, chama-se estrada, ou chama-se fé. Para ser sincero, a fé é tal como a santificação, ela é processual. Repita comigo, a fé é um processo que me faz crescer, que me faz ser melhor, que me faz desenvolver. A vida cristã é feita de desenvolvimento da fé. Para falar a verdade, a fé natural é uma coisa que todo homem, toda pessoa tem. Até criança tem. A fé natural é aquela fé que não nos leva praticamente a lugar nenhum. Mas é uma fé que existe. Ela existe porque é um conceito não do positivismo. Não da fundação positivista. Não é positivismo. Por mais que você diga, hoje vai ficar bom. Não, isso aí não é uma afirmativa apenas. É simplesmente uma questão de achar que, se eu determinar por ser, quem sabe, otimista, coisas boas vão acontecer. Não, a fé natural é aquela fé que você diz, hoje vai ser um dia bom, antes desse dia acontecer. Isso é uma fé natural. Crianças que dizem na fé natural, aquela fé natural. Vamos ver onde é que a fé natural atua, por exemplo. Vocês têm uma ideia do que a fé natural atua? Vamos para Tiago, por favor. Tiago. E depois vamos para 1 Coríntios. Vamos para Tiago, por gentileza, capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 13, por favor. Tiago 4, 13, por favor. Tiago 4, 13, diz assim a Bíblia Sagrada. Diz assim, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Olha só. E lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Essa é a fé natural. A fé natural diz, hoje vamos para tal lugar, hoje vai fazer isso, amanhã faremos. Ou seja, sonha com planos, projeto, é uma fé natural. A fé natural não me faz crescer. Por quê? Porque a fé natural, queridos, ela está num mundo onde eu posso administrar. A fé natural está num mundo onde eu posso concorrê-la. Quer seja para que ela me auxilie, quer seja para que ela seja, quem sabe, uma expressiva de minhas, quem sabe, expressões, vou colocar aqui, dinâmicas pessoais. Então a fé comum, que é chamada de fé natural, ela não me faz desenvolver em nada, ela não me desenvolve, ela não me melhora. Pelo contrário,
Ela só me faz fazer parte de um sistema psicobiosocial, inserido, onde todos podem administrar. Essa fé natural não me leva a crescer. Se fosse para falar de crescimento, ela me deixa lá embaixo. Existe uma outra fé. É uma fé que faz parte do meu mundo, do seu mundo, chamada de fé salvífica. Repita comigo, fé salvífica. Eu disse que íamos ler 1 Coríntios antes, não é? Verdade? Então vamos lá para não... Eu acabei esquecendo, por gentileza. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14, por gentileza, por favor. É a fé natural ainda. 1 Coríntios 2,14, ainda é fé natural. 1 Coríntios 2,14, ainda é fé natural. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode o quê? Entendê-las. Está escrito ali, vamos ver. E não pode entendê-las. O homem natural, repita, o homem natural, como a fé natural, não pode entender as coisas que vêm de Deus. Está escrito aqui, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a fé natural não me faz sair de lugar nenhum, para lugar nenhum. Vamos, você pode falar para alguém que está do seu lado? A fé natural te leva para lugar nenhum, de lugar nenhum. Você entendeu isso aí? Parece um paradoxo, uma incógnita meio, né? De lugar nenhum é um paradoxo, né? Então, leva de lugar nenhum, de lugar nenhum. Nos leva para nenhum lugar, de lugar nenhum. Não partimos de nenhum lugar e estamos indo para nenhum lugar. Essa é a fé natural. Agora, existe a fé salvífica. A fé salvífica é aquela que baseia a nossa estrutura de fé. A fé que fala que Jesus é Salvador. É claro que você vai ver na Bíblia alguns termos que você precisa aprender. Primeiramente, falar de Jesus como Senhor e Salvador são duas coisas distintas. Porque a palavra termos Jesus como Senhor seria Cristo Jesus. E a palavra Jesus como Salvador seria Jesus Cristo. Mesmo que você veja uma pessoa só, mas com duas atividades distintas, é como você analisar Jesus como sendo profeta, rei e sacerdote. E você vai analisar que esses ofícios estão sobre Jesus. Então, falar de Jesus como Salvador é diferente de falar de Jesus como Senhor. Falar essa fé salvífica é aquela fé que acredita que o pecador pode receber a Cristo para que este seja conduzido da vida de perdição para a vida eterna. Isso é uma fé. Ou seja, fé que diz, sou salvo graças à cruz. Mas entenda, graças ao sacrifício de Jesus. Em João 1,29, você vai ver um texto maravilhoso. João 1,29, por gentileza. João 1,29. João 1,29. Olha só o período de imposição da fé. João 1,29. No dia seguinte, João, o Batista, viu, irmão? Esse João aí é o Batista. João o Batista, no caso, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Repita comigo: tira o pecado do mundo. A palavra tira ali, vocês estão vendo a palavra tira ali? Tira, de tirar. Tira, de tirar, de remover. Vocês estão vendo? É a mesma palavra de Tessalonicenses 4,16, que significa arpazo, no grego, que quer dizer arrancar com força. Sabe o que quer dizer arrancar com força? É a nossa palavra bíblica mais falada, arrebatamento. Quando nós usamos a palavra arrebatamento, nós estamos usando a palavra arpazo, que quer dizer arrancados, tirados, livres, levados com força. Isso é arrebatamento. A mesma coisa João está falando. João está dizendo, esse que vocês estão vendo aí, vocês podem crer nele. João está falando isso. Aí vocês vão perguntar, João está falando isso? Está. João está dizendo assim, estão vendo esse homem que está vindo aqui? Sim. Este homem é o Cordeiro de Deus, que tem poder para fazer-lhes serem salvos. Que tem poder para tirar o pecado do mundo. Aí você vai lembrar desse texto de Marcos capítulo 2, que o próprio Jesus diz isso. Em Marcos capítulo 2, é aí que entra a nossa fé. Nós cremos que em Jesus, nós temos com certeza o livramento do pecado. Isso é crer em Jesus com fé salvífica. Uma fé que nos leva unicamente à salvação. Uma fé que nos leva unicamente a encontrar com Jesus, a ter o Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando a Bíblia fala de Cristo Jesus, ela está falando de Jesus como Senhor. Quando a Bíblia de Senhor, aquele que tem na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todo o poder. Quando a Bíblia fala de Senhor e Salvador, a Bíblia está de Salvador, a Bíblia fala de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala, mais em Efésios, capítulos subsequentes ao capítulo 1, você vai ver sempre Paulo falando Jesus Cristo e Cristo Jesus. Jesus Cristo e Cristo Jesus. Cristo Jesus quer dizer Messias, Salvador, seria o poderoso Messias. Agora, quando fala Jesus Cristo, fala o Salvador daqueles que creem, ou seja, o Salvador que é Messias. Seria mais ou menos assim para você entender.
Então observe bem, em Marcos capítulo 2, Jesus vê 4 amigos descendo um paralítico, e esse paralítico, esse enfermo, ele é colocado na frente de Jesus. Jesus chega até esse rapaz e diz assim, ó, perdoados são os teus pecados. Vocês lembram disso, desse texto? Se eu fosse ler aqui agora, são vários versículos, né? Então eu só vou citar, eu não sei, tu vai colocar aí? Amém, ótimo. É que são muitos versículos, mas vamos lá. E Jesus, vendo-lhes a fé, o paralítico, disse, perdoados são os teus pecados. E olhe bem o que aconteceu. As pessoas arrazoaram no coração, olha lá. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo, quem é este? Porque esse homem fala blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão um só que é Deus? Vocês estão vendo aqui uma coisa linda? Um só que é Deus. Outro dia a gente estuda sobre isso, né? Quem sabe outro dia. Vamos continuar. Olha, um só que é Deus. Aí vem, mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes, por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico perdoado? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados são os teus pecados, ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Vamos lá, ora, é aí que entra esse versículo que eu acabei de falar para vocês. De João o Batista falando. Esse é o que tira o pecado do mundo. Olha o que está escrito aí. Vocês estão vendo aí? Nessa hora era você dar um glória a Deus, pelo menos. Não, você não deu glória a Deus. Você não entendeu, não? Você não entendeu, você não viu o que está escrito aqui? Você não viu o que está escrito? Então vai dar um glória a Deus por esse texto aí. Você não está dando glória porque eu estou pedindo para você dar apenas. Você tem que ler o que está escrito aqui e saber do porquê preciso dar glória a Deus. Olha só o que está escrito aqui, olha o que está escrito aqui. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra... Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra. Sabe o que esse texto autoridade aí significa? Sabe o que esse texto autoridade significa? Lembra da palavrinha poder lá? Lembra da palavrinha poder? Nesse texto a palavra autoridade entra como poder. Na sua Bíblia está escrito poder. Na revista corrigida, por exemplo, na maioria de nós aqui está escrito poder. Para que saibais que o Filho do Homem tem o quê? Na terra, poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Olha que maravilha! Quando nós estamos falando de fé salvífica, nós estamos crendo em quem tem poder para nos salvar. Quando esse texto diz, está falando, vocês têm que acreditar naquele que tem poder para salvar. E se tem uma coisa que você precisa entender na Bíblia Sagrada, é que você não está crendo em qualquer coisa. Por que você acha que na Bíblia tem genealogia? Aquilo que ninguém gosta de ler. Quase ninguém. Todo mundo acha chato ler, né? Ou chatice ler genealogia, né? Ah, Jesus. Vamos lá. Fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano. Esse negócio é muito chato. Vamos pular isso aqui. Esse negócio é muito chato. Vamos pular. Ah, para que eu vou ficar lendo aqui que fulano gerou ciclano? Sabe por que na Bíblia tem genealogia? Comece a ler e tenha a ficção por isso. Comece a ter pelo menos um pouco mais de admiração pela genealogia. Por que tem genealogia na Bíblia? Para que você saiba a procedência. Você tem que saber de onde vem. Você tem que saber qual é a etiqueta que está marcando a veracidade. Qual é a originalidade. O que é o que você está crendo. Então observe. Quando tem genealogia, vocês lembram que o nosso irmão cantou aqui? O pastor falou sobre Bartimeu? Vocês estão lembrados que o pastor falou de Bartimeu? Lembra que o pastor falou de Bartimeu, filho de Davi? Vocês lembram disso? Quem lembra de Natanael na Bíblia Sagrada? Levante uma mão, por gentileza. Natanael. Quem lembra de Natanael na Bíblia? Quem lembra? Natanael. Natanael é aquele que quando disseram Jesus o Nazareno, ele respondeu, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Vocês estão lembrados disso? Quem lembra, diga amém. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Diga amém. Agora que eu citei, alguns lembram? Tudo bem, nem todos lembram, mas eu vou falar para vocês. Olha só, Natanael disse, não vem nada que presta de Nazaré. Não foi isso que Natanael disse? Não foi isso? Quando Jesus sai de Jericó, Bartimeu estava na porta de saída de Jericó, não estava? Qual foi a palavra que o amigo dele disse que estava acontecendo? Ele perguntou, que barulho é esse aí? O que foi que falaram para Bartimeu? O que foi que falaram para Bartimeu? Disseram o quê? Jesus, o Nazareno. Está passando aqui. Peraí, por que para Natanael o Nazareno não era coisa boa e para Bartimeu o Nazareno é filho de Davi? Você não entendeu, não? Por que para Natanael o Nazareno não presta? Para Natanael, Nazareno não presta, mas para Bartimeu, Nazareno é filho de Davi. Vou explicar para você. Primeira coisa, você ter uma ideia. Jericó, quem é Jericó? Que cidade é essa de Jericó? Que cidade é essa de Jericó? Jericó é a cidade que durante 50 anos não nasceu uma criança sequer. Nenhum pingo de alegria tinha nessa cidade. Primeiro, a cidade era amaldiçoada para ser redigida e reedificar a cidade. Está certo que Jericó tem um nome maravilhoso, Cidade das Palmeiras. Olha que nome lindo. Oásis no meio do deserto, Jericó. Mas não deveria ter sido erigida. Quando Deus derrubou os muros e derrubou a cidade, qual foi a maldição de Deus? Ninguém mais vai levantar essa cidade. E maldito seja quem levantar essa cidade.
cidade. Era a cidade da tristeza, a cidade da agonia, a cidade da miséria, a cidade da lástima. De uma hora para outra aparece um homem, um nazareno. De uma hora para outra aparece um nazareno, saindo da cidade. Agora, a cidade da miséria, a cidade da lástima, tem num período de tempo bem curto, uma multidão gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí você pergunta, e o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Você não entendeu? Olhe bem o que eu vou dizer para você. Bartimeu sabia, Bartimeu estava na mesma cidade a vida inteira pedindo esmola na porta da cidade. Essa cidade não tem alegria, essa cidade é triste, essa cidade é maldita, essa cidade é miserável. Peraí, que alegria é essa? Que satisfação maravilhosa é? Que monte de aleluia e glória a Deus é? Só tem um jeito. Para ter esse monte de aleluia e glória a Deus é só uma coisa aqui, só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Jesus, o filho de Davi, está passando por aqui. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que eu tenho para dizer para você. Onde existe tristeza, 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 tristeza. Se Jesus entra, a tristeza sai, a tristeza sai, a tristeza sai. Ele é Salvador, pode crer tua fé nele, pode pôr a sua fé nele, creia, deposite a sua vida inteira nele, porque ele tem poder para te salvar. Acredita nisso, levante uma das mãos e dê glória a Jesus aí. Pode aplaudir Jesus se você quiser, aplauda. Não tem problema não. Vamos agradecer a Deus pela vida do pai de Bartimeu. Por que você acha que o nome dele é Bartimeu? Filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. O único que poderia dizer para Bartimeu, vai chegar um dia. Aleluia. Eu acho que de vez em quando o pai conversava com o filho, vai vir um dia, meu filho, que nossa libertação vai chegar. E eu acho que o menino perguntava, mas pai, eu não enxergo. Como que saberei? Você vai ouvir, aleluia e glória a Deus. E chegou o dia que aleluia e glória a Deus deu na cidade da tristeza. Olha que maravilha, quem é Jesus na verdade? Jesus é aquele que traz alegria, mesmo onde existe tristeza. Se você tem problemas, não desanime, não fique preocupado. Jesus traz alegria em meio aos seus problemas. Você acredita nisso? Diga amém, diga amém. Fale para quem está do seu lado, ele é alegria no meio da tristeza. Ele é alegria, ele é alegria, ele é alegria, ele é alegria. Queridos, continuando aqui. Meu Jesus, eu tenho que voltar lá em João 11 ainda, imagina. Eu estou longe de João 11, né? Está bem longe de João 11. Vamos voltar para João 11? Vamos voltar para João 11? Mas eu tinha que falar um pouco da fé sobrenatural, a fé do Dunamis. Falei tanto de Dunamis aqui hoje, né? Acho que é a terceira vez que eu repito. A fé do Dunamis, que é a fé sobrenatural. Repita comigo, fé sobrenatural. Essa fé você conhece. Não é aquela fé de 1 Coríntios 12, que fala o dom da fé. Tem gente que vai analisar e vai vincular fé sobrenatural com o dom da fé. Não é aquela ali. A fé sobrenatural é aquela fé que faz Deus, analisar tudo o que você já fez. Você vai lembrar desse texto bíblico? Lindo e maravilhoso. Eu sei que você já deve ter ouvido aqui várias vezes. Vamos lá, eu quero fazer questão de ler. Olha só, vamos para o primeiro livro dos reis. Vamos lá, eu quero fazer questão de ler. Vamos ver aqui, por gentileza. Deixe-me colocar aqui para vocês. Vamos lá, eu quero que vocês leiam comigo. É 18, é segundo livro, né? Deixa eu me conferir aqui, por favor. Ezequias orando. Vamos ver aqui. A oração de Ezequias, que ia morrer. Vamos lá. Eu falei primeiro livro dos reis, não foi, irmãos? Oh, Jesus, me perdoe, né? Vamos lá, queridos irmãos, por favor. Segundo livro dos reis, perdão, viu? Por favor, perdoe-me. 20, por favor. 20. Segundo livro dos reis, 20. Será que eu posso fazer a leitura? Eu não vou falar de tudo. Verso 3, por favor. Segundo livro dos reis, perdoe por ter falado o primeiro livro dos reis. A referência foi equivocada. Segundo livro dos reis, 20, por favor, verso 3. Já estamos ali? Lembra-te agora. Aqui é lembra-te, né? Deixa eu ler aqui. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Fiz. Vamos lá. Andei e fiz. Tudo pretérito perfeito. Sim ou não? Andei, fiz. Nada estou fazendo, estou andando. Tem isso aí? Não estou andando e nem estou fazendo. Andei
e fiz. Vocês estão entendendo? Digo amém? Continuando. E fiz o que era reto aos teus olhos. E fez o quê? E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe o que é fé sobrenatural? Essa aqui. Aí você diz, essa aí é fé sobrenatural? É a fé que entende juízo com misericórdia. Espera aí que você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Para depois você não for pensar assim, mas fé sobrenatural, pensei que era levanta paralítico, levanta morto, abre o mar, isso é fé sobrenatural, isso aí. Não, fé sobrenatural não é bem isso. Vou explicar por quê. A fé sobrenatural é aquela que acredita que o que eu tenho é capaz de mover entre justiça e misericórdia o Deus que me ama. Espera aí, a fé sobrenatural você não entendeu. A fé sobrenatural diz, eu sei que isso aqui para Deus não é nada, mas eu sei que Ele pode fazer e que é poderoso para fazer. A fé sobrenatural diz, só Deus pode fazer e Ele vai fazer. A fé sobrenatural não é aquela que coloca Deus na parede. Por favor, não coloque isso em lugar nenhum. Você não pode falar assim, Deus faz ou faz? Não, isso, por gentileza, não use isso, não utilize isso. A fé sobrenatural diz, eu sei que só Deus pode responder. Essa fé sobrenatural é aquela fé que você consegue depositar unicamente nele, só nele, e em mais nada. Ou seja, não existe números, não existe cálculos, não existe teorias, não existe limitações para quem tem a fé sobrenatural. Por quê? Porque a fé sobrenatural não é dele. A fé sobrenatural não é sua. A fé sobrenatural é o que você lança na mão de Deus. Para simplificar. Tem pessoas que quando tem um problema, dizem para si mesmo, vou colocar esse problema na mão de Deus. Não tem pessoas que falam isso? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando colocam um problema na mão de Deus, depois não dormem. Tem pessoas que colocam o problema na mão de Deus, mas não descansam. É ou não é? Não, eu não sei o que acontece. Tem pessoas que dizem, eu coloco esse problema na mão de Deus. Tá bom, você coloca na mão de Deus. Mas só que você, em vez de deixar na mão de Deus, ir embora, dormir, descansar, comer, se alimentar, tranquilizar, não, você ainda continua, ai, é dia 10, ai meu Deus, é dia 12, não, Jesus amado. Você não colocou na mão de Deus? Você não colocou na mão de Deus? Eu morava em Aparecida de Goiânia. E morava em Aparecida de Goiânia e tinha que pregar num bairro, num setor em Goiânia. Eu morava num lugar chamado Cidade Livre e tinha que pregar num lugar chamado Madre Germana. É uma distância de aproximadamente uns quase 18 a 20 quilômetros. Mas os lugares são assim meio que difícil de acesso, muito difícil acesso. E um amigo meu falou assim, eu vou te levar de carro, ele é cantor, Djalma. E o carro dele era um Strada Fiat Strada. Caminhonetinha. Eu disse, tudo bem, eu te espero aqui 7 horas da noite. Ele disse, 7 não, pastor. 7h15 eu chego. Se você chegar às 7h15, nós vamos chegar 8 horas lá, porque é longe e as estradas não são boas. E tem muito quebra-mola. E tem que passar por dentro do Tiradentes. Era um bairro lá e eu disse, olha, não vai dar certo. É melhor você chegar aqui 7 horas. Eu falei, não, fica tranquilo, 7h15 a gente chega. Vai dar certo. Irmãozinho, e ele chegou. 7h18 aproximadamente. 7h18. E falou comigo, entre pastor. Eu entrei no carro para poder pregar a palavra. E eu disse, irmão Djalma, nós poderíamos chegar o mais cedo possível, né? Ele falou, não se preocupe não, pastor. Que hora aí? 7h18. Então vamos embora. Irmãos, esse Djalma dirigia esse carro parecendo piloto de fuga. Irmão, teve momentos que eu coloquei o pé no painel do carro. Teve horas que eu coloquei a mão no teto do carro. Teve hora que eu disse, Jesus, me recebe que eu estou chegando agorinha. Aconteceu várias coisas nesse veículo. Irmão, quando nós chegamos no nosso destino, eu abri a porta do carro e disse, já não pode voltar para casa que eu vou a pé, não se preocupe. Ele disse, pastor, o que é isso? Eu falei, contigo eu não ando nunca mais, eu peço outro irmão para me levar, eu vou de motoca, eu vou de bicicleta, vou a pé, vou de jegue, mas no teu carro eu não vou. Ele olhou para mim e disse assim, rapaz, não fica tranquilo, que hora aí, pastor? Eu olhei no relógio, queridos irmãos, era 19h36. É bom? Eu queria ver qual era o crente que ficava dentro desse carro. Irmão,
eu já estava para ligar para meus filhos, falar assim, olha, fica tranquilo, Deus vai providenciar um papai para vocês depois de um tempo, porque papai está indo embora. Eu ia ligar para minha mulher e falar, meu bem, foi bom te amar, foi uma benção ter ficado com você enquanto durou. Estou indo embora, porque do jeito que está andando aqui, com certeza eu vou ver Jesus agorinha. Irmãos, mas eu aprendi, vou explicar para vocês por quê. Aprendi. O motorista, é interessante, porque o motorista tem nas mãos não apenas o volante, mas o motorista tem os pedais aos controles de seus pés. O motorista tem retrovisores que estão sob o controle de sua direção, passando pela visão do carro. O motorista tem na sua mão todo o jogo relacionado à distância, à dimensão do veículo. O motorista sabe o que fazer. Tem hora que o motorista passa num quebra-mola, vai fazer uma curva, o carona fica meio ali apreensivo, o carona freia com o motorista, o carona chama o sangue, o carona grita, o carona fica maluco, e o motorista faz umas curvas, faz os negócios, igual o Djalma fez. O Djalma fez umas curvas assim, que eu pensei, irmão, ele cantou pneu em algumas curvas, mas é porque o asfalto até que faz barulho, eu sei que faz, mas não precisava daquilo. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de Djalma. Aquelas curvas, quebra-mola, irmão, a estradinha dele alisava os quebra-mola, pluf, pluf. Jesus tem misericórdia. Entenda, quando saiu, eu fiquei com o coração pulsando e não aguentava mais nem olhar para o carro dele, não queria mais olhar no carro dele. Mas eu entendo uma coisa hoje, assim é o Senhor Deus conosco. Sabe o que acontece? Tem hora que você tem que ficar como carona e Deus na direção. Ele está com o volante da sua vida nas mãos. Ele quer que você aperte o cinto e sustente sua esperança. Ele quer que ele diz para você, senta e descansa. Eu vou dirigir. Aí você olha as curvas que Deus faz, tem hora. Você olha que tem hora que ele dá uma freada, que ele passa por cima de um quebra-mola, que ele faz uma curva cantando pneu e você diz, Jesus, é hoje que o negócio não chega. E o Senhor diz, descansa que eu estou dirigindo, vou chegar em segurança, não se preocupe, eu estou dirigindo a sua vida. Irmão, se você tem um problema, coloque nas mãos de quem dirige, de quem tem tudo sob controle. Ele sabe o que você precisa, as riquezas estão na mão dele, ele entende de suas necessidades, ele vai curvar, ele vai fazer coisas que você vai às vezes dizer, Senhor, tem misericórdia. Ele vai dizer para você, descansa que eu estou trabalhando, descansa que eu estou trabalhando. Quantos acreditam assim? Levante uma das mãos e dê glória para Deus aí, vai, pode aplaudir se você quiser, aplauda, não tem problema. Você colocou um problema na mão de Deus? Descansa. Colocou na mão de Deus? Descansa. Essa é a fé. Essa é a fé. É a fé que diz, está lá. E nunca mais eu pegarei. Você apresentou seus filhos a Deus, esperando que o Senhor o salve? Descanse. Você apresentou seu marido, esperando que o Senhor o liberte? Descanse. Se está nas mãos de Deus, está na melhor mão. Está nas mãos de quem dirige, está nas mãos de quem sabe tudo, está nas mãos de tudo. Não arranque os cabelos se você já colocou nas mãos de Deus. Descanse, 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 descanse. Quantos não descansam? Essa é a fé sobrenatural. Ezequias olhou e disse, Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz. Ele acreditava, ele sabe quem é Deus. Ele disse, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que a misericórdia está com o Senhor. Então, Senhor, só o Senhor pode estabelecer misericórdia onde existe justiça. Já parou para imaginar isso? E você sabe o que foi que aconteceu? Verso 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. A primeira palavra não é vi tuas lágrimas. A primeira palavra não é vi tuas lágrimas. Olha lá, não é vi as suas lágrimas está depois. Quer dizer, Deus só olhou para o choro dele depois. Você já parou para imaginar? Você não parou para imaginar, não? Que Deus só olhou para quem estava chorando depois? Olha, Ezequias chorou muitíssimo. E Deus não atentou para as lágrimas, atentou para a oração. Essa é a fé. Não é o sofrimento que te faz chegar perto de Deus, é a sua fé que te faz chegar perto dele. Então entenda, chorar na presença de Deus é bom? É maravilhoso. É preciso ter um lencinho sempre nas mãos, preparados para chorar. É preciso sempre estar preparado para chorar na presença de Deus. Mas tem uma palavra para você. É preciso mais ainda ter um coração quebrantado para entrar na presença dele. Quebre, quebre. Quebre, quebre. Deixe Deus agir na sua vida. Amém, irmãos? Não fui em João ainda e nem vai dar para falar de João. Nem vai dar, pastor. João vai ficar para outra hora. Vamos ver se eu consigo falar alguma coisa. Pelo menos um. Olha o que eu vou falar para vocês. No nosso slide. Agora, espera um pouquinho. Antes de você colocar o slide, por favor. Irmão, eu estou te chamando de você. Não tem nenhum problema, não. Eu sei que o senhor ainda é jovem, né?
Nós somos jovens ainda, não é verdade? Essa questão de anos que passam, sucessivos, né? Fazer o quê, né? Eles vêm sem nós os convidarmos. Queridos, meu pastor Amaral e a pastora Jô estão mais bonitos do que antes. Se vocês, para quem aí pegar o Facebook deles e ver as fotos deles lá, eles estão chiques, viu? Quando o pastor Amaral chegou, a pastora Jô falou, ainda estão bonitos ainda. É, graças a Deus. O Felipe, o que está acontecendo aí, Felipe? Isso tudo é preocupação? Ah, depois do casamento é que começou, né? Queridos, não é fácil não, né, irmão? Não é fácil não, né? Não é fácil não. Quando alguém começa a perder os cabelos, os problemas não são fáceis. Queridos, olha o que eu vou dizer para vocês. A fé nos faz crescer. Repita, a fé me faz crescer. Mas você sabia que existe uma ação da fé contraditória à fé que nos faz crescer? Agora, não é uma ação de fé. O problema que eu queria falar para vocês hoje, queria, né? Olha o termo que eu usei, né? Queria. Ficou no passado. Deixa eu explicar para você uma coisa. Existe uma manifestação da fé humana. Existe uma manifestação da fé humana que atrapalha, que impede o desenvolvimento da fé, que nos faz agir no mundo da dimensão de Deus, no mundo dos milagres. E essas manifestações de fé humanas, ou humana, no singular ainda, nos faz às vezes ter impedimentos de ver os milagres acontecerem. Tem pessoas hoje, se eu começar a falar aqui, você vai se identificar com situações dessas. Talvez seja para você que eu diga isso hoje. Talvez seja você a pessoa que diga assim, puxa vida, isso acontece comigo. Quer ver? Existe o contraste da fé. E eu vou falar aqui pelo menos, eram 3. Vamos ver se eu falo de um pelo menos. Tem um título assim, ó, 3, 1, 2, 3, os contrastes da fé. Aí são 3. Coloca para mim, por gentileza, aqui no nosso slide, os 3 contrastes da fé. De João 11, de 21 a 25. Só para você ter uma ideia, os contrastes da fé. Essa leitura, por gentileza, mais à frente. Aí, tudo bem, só aí. Vejamos os 3 tipos de contraste da fé. Ali existe o primeiro tipo, que é chamado de fé condicional. Vocês podem ler o que está ali? Fé condicional. Segundo, fé parasita. Terceiro, fé futurista, que não está escrito fé ali porque eu esqueci de escrever fé mesmo, mas é fé futurista. Fé futurista. São 3 tipos de contrastes da fé. Esses 3 contrastes da fé são fundamentados nas ações humanas, são reais no século 21, estão vívidos no meio da igreja e eles existem em nossa história e atrapalham o nosso crescimento, por mais que não. Vamos ver, para você ter uma ideia, se a fé condicional atrapalha. Vamos ver? Pula aí para a gentileza. Fé condicional. O versículo 21 mostra uma coisa interessante. A maioria de nós, coloca o versículo 21 ali para mim, por favor. O versículo 21, depois você volta para cá, por favor. Versículo 21, de João 11, 21 no caso. Olha só o que está escrito. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui é a Almeida Revista Atualizada, mas diz assim, disse Marta a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quem olha para esse texto, fala sinceramente, com sinceridade, quem olha para esse texto diz, Marta está reconhecendo a soberania de Deus, de Jesus. Marta está reconhecendo a essência soberana de Jesus. Então, nós podemos até aprender com ela, podemos então dizer, temos que exercitar a mesma fé de Marta? Não. Vamos ser sinceros, essa fé de Marta é paupérrima, ruim. É o tipo de fé que muitos na igreja têm. É chamado de fé condicional. Repita, fé condicional. O que é fé condicional? Fé condicional é a fé que só age se alguma coisa a impulsionar. Fé com condições. É uma fé que só existe subalterna a uma alavanca. Entenda, ela não existe sozinha. Ela não se fundamenta sozinha, ela não anda, ela não vive, ela não tem vida. É uma fé morta. Marta está dizendo, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas pessoas você não escuta com a fé condicional? Semelhante João.
capítulo 20, né? Tem lá no texto, volta por gentileza no meu slide, por favor, no slide, volta no slide. Olha só o que está escrito lá no texto tem. No texto do nosso data show aqui, por favor. Olha lá, verso de número, capítulo 20 de João 25, evangelho, né? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Vocês estão vendo o que Tomé está falando aqui? É uma fé com condições, sim ou não? É uma fé com condições, sim ou não? Quantas pessoas não fundamentam a sua fé sob ação circunstanciais de condições? Quantas pessoas não dizem, se o pastor tivesse aqui, o culto seria melhor? Quantos outros não dizem, se eu ganhasse na loteria, minha vida seria outra? Quantas pessoas não dizem assim, quem sabe, se o advogado fosse melhor, quem sabe a minha causa já teria sido resolvida? Quantos não dizem assim, se eu tivesse condições de comprar o juiz, ou pagar, ou subornar, quem sabe eu não estaria passando por isso? Quantas pessoas não dizem, você só fala isso porque você não está no mesmo lugar que eu? Quantas pessoas não se posicionam em dizer, se fosse assim seria diferente? Se tivesse isso, seria assim. Se tivesse assim, seria dessa forma. Quantas pessoas não apresentam uma fé condicional? Jesus, olhando a conversa, o diálogo com Marta, viu em Marta uma fé com condições. Muitas pessoas estão fundamentando a sua fé, subordinando a sua estrutura de fé, daquilo que faz ele atingir a ação e as mãos de Deus. Claro, isso é um antropomorfismo, atingir a mão de Deus é um antropomorfismo, que atribui a Deus faculdades humanas, mas vamos continuar aqui. Então observem bem, Marta foi praticamente, vamos colocar aqui, confrontada com Jesus quando ele disse, Marta, teu irmão vai ressuscitar, e você tem que acreditar, irmão. A fé condicional diz, se eu tivesse, se eu pudesse, se eu fosse. Sabe que uma coisa interessante, João capítulo 5, vamos ver o que diz a Bíblia em João, capítulo 5, também fala de fé com condição, é bem rápido. João capítulo 5, a partir do verso 5, diz assim, João 5, a partir do verso 5, diz assim, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Aí você olha o texto, a epígrafe fala paralítico, mas o texto fala enfermo. Quem veio primeiro, a epígrafe ou o texto? O texto. Então, por que falar o texto? A epígrafe, os títulos vieram depois, vieram no século III. O texto já existia bem antes. Tanto é que em Lucas capítulo 4, Jesus pega o rolo do livro do profeta Isaías, não tinha capítulo, nem versículo, nem texto, e leu uma parte onde estava escrito. Então vocês vão entender isso no futuro. Mas vamos lá. Por isso que a palavra fala enfermo aqui e paralítico lá em cima, mas o texto veio primeiro, então é enfermo. Vamos continuar. 38 anos estava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Aqui tem dois tipos de fé, mas o primeiro tipo de fé ele está dizendo, olha, bem que eu queria, mas se eu tivesse alguém, ou seja, ficar curado aqui é uma necessidade, né? Mas para isso acontecer, seria preciso eu chegar na água, ou seja, se eu chegasse lá, com certeza eu estaria curado. Em outras palavras, eu quero que você entenda, quantas pessoas não estão manifestando esse tipo de fé? A fé que não leva a lugar nenhum e para lugar nenhum, mesmo semelhante à fé natural, a fé com condições. Sabe o que Jesus está dizendo? Você tem que acreditar no Deus que tem todo o poder sobrenatural. Não é para colocar uma fé subordinada a alguma coisa. Ora, a minha fé precisa disso, precisa daquilo. Me desculpe, eu não quero utilizar nenhum método de quem sabe arrazoar aqui alguma condição de fé de outras pessoas, mas existem pessoas que colocam a fé delas baseada em cima de objetos. Eles baseiam a fé em cima de coisas inanimadas, eles baseiam a fé em cima de coisas transitórias e passageiras, e o Senhor está mostrando que a fé não precisa de alavanca, não precisa de botão, ela já existe, ela já está aí no seu coração. A fé que você possui, ela é uma fé, querido irmão, viva, é uma fé que pondera a essência de Deus. Sabe o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1? Coloque Hebreus 11:1 para mim, por gentileza. Olha o que está escrito em Hebreus 11:1. Você tem que ler isso aqui para você ter uma ideia que a fé não precisa de alavanca. Olha o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que o quê? Se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Olha que coisa linda. Coloca o versículo 6 para mim, por gentileza. Versículo 6. Versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6, por favor. 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê?
Creia que Ele existe. Não tem fundamento básico, humano, nada. Você precisa acreditar que se você está perto de Deus, não precisa esperar alguma coisa te ajudar a chegar perto dEle. Você já pode chegar perto dEle. Você tem acesso a Ele. Deus é todo poderoso. Está disposto a te ouvir sobre todas as coisas. Coloca Mateus capítulo 6, versículo 6 aqui para mim, por favor. Mateus 6,6. Olha o que está escrito em Mateus 6,6 aqui. Olha só o que está escrito em Mateus 6,6. Olha só. Eu quero que você leia. Então entenda. Você não precisa ficar preocupado. Será que eu posso? Será que eu consigo? Olha só o que diz Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está o quê? Oh, glória a Deus, o teu pai está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Aí você tem que dar glória a Deus mesmo, igual os obreiros estão fazendo, sabe por quê? Deixa eu explicar. Deus está dizendo, eu acredito tanto na sua fé, eu acredito tanto em você, acredito tanto na sua oração, acredito tanto no pedido que você faz, eu dou valor à oração que você faz, ao ponto de dizer que eu vou te atender, mesmo que você esteja sozinho e não tenha ninguém, eu vou te atender. Você pode levantar uma das mãos e glorificar o Deus que nos ouve, o Deus que nos ouve, o Deus que nos ouve. Como é que aquele hino diz? Se eu fosse cantor, ajudava. Mas o hino diz assim, ó, tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Não é assim, não é mais ou menos assim? Ou seja, Deus está dizendo para você, não se preocupe. Sua fé não precisa de alavanca. Sua fé não precisa de nada que seja condicional. A sua fé pode ser pura, viva, genuína, que o teu Deus vai agir em seu favor. Você acredita nisso? Acredita nisso? Acredita nisso? Acredita nisso? Acredita? Diga amém. Fale para quem está do seu lado. Fale para quem está do seu lado. Não contamine a sua fé. Não, é contaminar a fé. Sim ou não? Tudo bem que eu estou usando essa palavra, pode ser até forte. Muito obrigado, Felipe, vai. Tu és o Deus que me vê. Hein? Não contamine a sua fé. Eu poderia falar muito mais aqui hoje. Mas eu quero, vem cá meu filho, vem cá, ministro de louvor, vem aqui. Esse hino tu sabe cantar? Tu sabe cantar esse hino aí? Tu sabe cantar esse hino aí? Sabe cantar esse hino, filho? Sabe? A letra ali? Então vem me cantar. Coloca já o coro aí, já coloca o coro aí desse hino. É o contrário, aqui vem no oculto e no secreto. Vamos lá, olha só. Tu és o Deus que me vê. Fecha os seus olhos e diga. Fecha os seus olhos e diga. Tu és o Deus que me vê. Tu és, olha que coisa linda lá. Tu és o Deus que me vê no secreto. Olha lá. Tu és o Deus, no oculto que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. Quando homem, eu não estou só, Tu és o Deus que me vê, vamos lá, mais uma vez, tu és o Deus, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus